Bem-vindo, você está no Submersos Matemática e hoje a gente vai iniciar o curso de Lógica. Eu sou o professor Jean, vamos lá. Lógica é a ciência do raciocínio, é uma área da filosofia e seu pai Aristóteles pensa que lógica estuda as regras e leis que regem o pensamento, bem como o que torna ele válido. Sabemos que opiniões de pessoas dizendo o que fazer tem de monte no mundo, mas como filtrar? Como saber se seu discurso é verdadeiro? É aí que a lógica entra, uma ferramenta que fornece meios para validar um raciocínio. Bom, um exemplo clássico é discurso de político, né? Que nos debates eles usam bastante a falácia ad hominem, que é uma falácia que você não ataca o argumento da pessoa. Por exemplo, a gente tem o político A e o político B. Eu falo que o político B não sabe a diferença de direita e esquerda, direito, e conclui que por isso ela não sabe dirigir, né? É um ad hominem, eu estou atacando uma característica da pessoa e não o fato dela saber dirigir ou não, supondo que a discussão seja direção no volante, né? É uma coisa que talvez haja correlação, mas não dá para afirmar nada, né? Que tem aquela outra falácia que correlação implica causalidade. É basicamente isso. Pense e responda. Se chover, não vou à academia. Não fui à academia. O que posso afirmar? Resposta. Você pensou errado se achou que pode se afirmar que choveu. Pois, embora isso possa ser verdade, não pode se afirmar com 100% de certeza. Enfim, o que veremos no curso, é a lógica básica necessária para a matemática. Então vamos entender. Se chover, não vou à academia. Quer dizer que se chover, eu com 100% de certeza não vou à academia. E se eu não fui à academia, pode ser que choveu? Pode ser que choveu. Mas eu também posso ter ido por outro motivo. Não dá para eu afirmar com 100% de certeza. É uma coisa que ela é ela é suficiente, mas ela não é necessária. A gente vai entender isso melhor depois. Proposição é uma afirmação declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, e somente essas duas opções. Ou seja, eu pego essa frase aqui que eu peguei, por exemplo, e eu atribuo um valor lógico, ou seja, se ela é verdadeira ou falsa. Se chover, não vou à academia. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E só essas duas coisas. Isso é uma proposição. Aí, observação. Ela não é exclamativa nem interrogativa. Exemplos. 9 é diferente de 5. 9 é diferente de 5 é uma afirmação que eu consigo declarar se ela é verdadeira ou falsa. No caso aqui é verdadeira, porque 9 de fato é diferente de 5. 7 é maior que 3. Isso aqui novamente eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso, que é claramente falso. Não, que é claramente verdadeiro, desculpa. 2 é um número inteiro. De fato, que são os números de contar e os números de contar negativo, né? O seu simétrico. 4 vezes 5 é igual a 20. Isso aqui é verdadeiro. 3 é divisor de 11. Isso aqui é falso. Dessas preposições, todas são verdadeiras, exceto a última. Por que só a última é falsa? Porque 3 não é divisor de 11. Né? A gente poderia dizer que os dois são primos entre si, em números primos. Então não tem como eles ter divisores em comum. E portanto não são divisíveis. Não são proposições. 3 vezes 5 mais 1.
Por que que não é? Porque eu não consigo atribuir um valor lógico. A raiz quadrada de 2 é um número racional. Isso aqui é uma pergunta, não é uma afirmação. O triplo de um número menos 1 é igual a 11. Isso aqui, dependendo do número que eu escolher, vai ter um valor lógico diferente, portanto, não tem como eu afirmar nada. Explicação: a frase 1 tem predicado e não pode ser classificado como verdadeiro ou falso. O que é predicado? É tudo que eu me informo sobre o sujeito. Isso aqui não tem sujeito e também não tem predicado. Portanto, não faz sentido essa frase do ponto de vista da lógica. Aí, como eu disse, é uma pergunta e não tem uma afirmação, portanto não tem valor lógico, verdadeiro ou falso. Aí, como eu coloquei, é uma sentença aberta, terceira, o que torna impossível dar um valor lógico, visto que há valores que fazem ela verdadeira e há valores que fazem ela falsa. Sentença aberta é uma sentença que possui uma variável, fazendo a sentença poder trocar o valor lógico a depender da variável. Por exemplo, 3x menos 1 igual a 11. Se eu substituir x por 1, vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Isso é diferente de 11, portanto, falso. Só que se eu substituo por 10 terços, isso aqui vai ficar verdadeiro. Né? Vai ser o único valor verdadeiro. Que aqui é só resolver a equação. Tabela verdade. Ferramenta para determinar se uma proposição é verdadeira. Exemplo no próximo tópico. Negação. A negação de uma preposição P é a afirmação oposta a P. Denota-se não P. Exemplos. 9 é diferente de 5. 9 é igual a 5. Aqui eu fiz um jogo da semântica para dar a ideia oposta. Eu troquei diferente por igual, que é os antônimos. Mas eu poderia colocar um não também, que aí ficaria 9 não é igual, 9 não é diferente de 5, desculpa. A próxima sentença, 7 é maior que 3. 7 é menor ou igual a 3. A gente vai ver mais adiante porque fica menor ou igual e não só menor. Mas é basicamente porque se a coisa não é menor, ela pode ser... Se a coisa não é maior, desculpa, ela pode ser menor ou igual. 2 é um número inteiro. De fato, 2 é um número inteiro. Só negação, 2 não é um número inteiro. Aqui fica mais claro no parênteses. É só acompanhar aqui as coisas. 3 é divisor de 11. 3 divide 11. 3 não é divisor de 11. Aqui. 4 vezes 5 é igual a 20. De fato, 4 vezes 5 é diferente de 20. A negação. A negação tem sua tabela verdade. Se a preposição é verdadeira, a negação vai ser falsa. Se a proposição é falsa, a negação vai ser verdadeira. Encontre a negação dos itens. Aqui a gente tem que meia sétima é menor que meio ao cubo. Aí a gente vai ter o seguinte, que meia sétima é maior ou igual a meio ao cubo, né? Aqui vai colocar raiz de 2 maior ou igual a 1, a negação, que vai ser verdadeira. E aqui vai ser menos 4 dá 4, vai ser menor que 7. 3 divide 7. Respostas.
Falando em português, seria meia sétima não é menor que meio ao cubo, o que torna o mesmo que meio à sétima é maior ou igual que meio ao cubo. Observação: se não sou maior, se não sou menor, me sobra ser maior ou igual. Análogo ao anterior, raiz de 2 maior ou igual que 1, que o menor vira maior ou igual. Aqui faz o jogo de sinal e faz a inversão, né? E 3 não divide 7. Proposição composta. É uma proposição formada por mais de uma proposição, a qual se une uma a outra por meio de conectivo. Conectivos são palavras que unem duas ou mais proposições, formando uma nova. Eles são ou, que é denotado por esse símbolo aqui, como também e. Considere uma mãe. Você está de castigo. Você não pode mexer no celular nem jogar videogame. A fala da mãe introduz o conectivo e, sendo o nem, uma vez que o filho não pode mexer no celular nem jogar videogame. Ou seja, para o cumprimento do castigo, ambas as coisas devem ocorrer. Também temos o ou. 3 é maior ou igual a 3. Verdade, pois ele pode ser maior, igual ou ambos. Assim, as tabelas verdades. Vamos entender isso aqui. 3 maior ou igual. 3 ele pode ser maior, que é mentira. Ele pode ser igual, verdade, que 3 igual a 3. E por um só ser verdade, ele é verdadeiro, porque ele pode ser maior ou igual. É isso que eu acabei de ler. E a tabela verdade do E vai ser verdadeira quando todas são verdade. A tabela verdade do OU vai ser verdadeira quando pelo menos uma é verdade. E esse OU aqui é um OU de inclusão. Por exemplo, seria diferente ao dizer: você deve escolher entre ir de calça na faculdade ou ir de bermuda. É uma escolha que eu tenho que fazer e eu só posso escolher uma coisa, não tem como eu ir com as duas. Então esse é um ou de exclusão. Em resumo, E é verdadeiro quando todas as preposições ligadas pelo E são verdade. Já o ou é verdadeiro quando ao menos uma é verdade. Responda: um quadro de lado A tem diagonal 2A. Proposição que um quadrado de lado A tem área A ao quadrado. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A e área A ao quadrado. Aqui a gente tem duas preposições. A primeira é falsa, porque a diagonal de um quadrado é a raiz de 2. E a segunda é verdadeira, porque a área do quadrado de fato é igual a A ao quadrado. Então, se eu uno as duas por um E, ela vai ser falsa, porque uma já é falsa. Lembrando que por E, as duas têm que ser verdadeiras. Então, um quadrado de lado A tem diagonal 2A é área ao quadrado. É basicamente isso. Ele deve ter diagonal 2A, o que é falso, e a área ao quadrado. E a primeira afirmação torna falso o E. E a proposição maior formada pelas duas fica falso, portanto. Noções para a vida. Nem sempre o verbo ser será uma igualdade. Veja, todo canguru é bípede. Logo, todo canguru é bípede. O homem é bípede. Logo, o homem é canguru. Observe que, embora canguru e homem sejam bípedes, eles não são iguais entre si. E também são exclusivos, pois não há homem canguru, nem canguru homem.
não é uma igualdade da matemática, que é transitiva. O que é uma igualdade transitiva? Quer dizer que eu sou igual a você, você é igual a mim. A gente fala que canguru é bípede. Então, todo canguru é bípede. O que é bípede? Que anda sobre duas pernas. O que é verdade. Mas em todo bípede é canguru, não tem essa transitividade. Que eu sou igual a você, você é igual a mim. E aqui está o diagrama. Que você não tem intersecção entre o homem nem o canguru. E são coisas completamente excludentes no grupo do bípede. Aqui é outro silogismo, que é a partir de premissas eu chegar numa conclusão. Existem animais que tomam leite, mamíferos tomam leite, o homem é mamífero, logo o homem toma leite. Agora considere. Aqui tem o diagrama dos animais. Aqui são os mamíferos, que são os animais que tomam leite. E como o homem toma leite, mamíferos são animais que tomam leite, o homem está dentro de mamífero. Observe que ser mamífero, animais que mamam, é suficiente para afirmar que toma leite. E como o homem é mamífero, então ele toma leite. No entanto, ser mamífero é necessário para ser homem. Por que ser mamífero é necessário para ser homem? Porque o homem toma leite. E o mamífero, por definição, são os animais que tomam leite. É necessário para ser homem. E não é suficiente para dizer que é homem. De fato, ser mamífero não é suficiente para dizer que é homem. Por quê? Porque há mamíferos que não são homens. Dá para ver aqui pelo diagrama. Que foi o que eu escrevi aqui. Veja no diagrama. Assim, vemos os tipos de condição necessária e suficiente. É útil para compreender as coisas e para demonstrações. Ou seja, para eu afirmar que toma leite, é suficiente ser mamífero. Certo? Para eu afirmar que o homem toma leite, então, é só provar que o homem está dentro do grupo dos mamíferos. O que é uma verdade. Vou ler de novo que eu acho que vai ficar mais claro. Observe que ser mamífero, animais que mamam, é suficiente para afirmar que toma leite. E como o homem é mamífero, então ele toma leite. No entanto, ser mamífero é necessário para ser homem. Ser mamífero não é suficiente para dizer que é homem. Por quê? Porque há mamíferos que não são homem. Mas todo homem é mamífero. Então, mamífero é uma condição necessária para ser homem. Para ser homem. Mas não é suficiente para dizer que é homem. Porque há mamíferos que não são homem. É basicamente essa a ideia de necessário e suficiente. Espero que deu para enxergar. Isso aqui é útil para compreender coisas da vida e para demonstrações. É isso basicamente. Aqui estão as referências. Deixa o like e comenta. Fui!